Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje é uma brincadeira que eu resolvi fazer com o jogo dos 7 erros. É uma brincadeira, porém não é tão brincadeira assim. Quando eu falo do jogo dos 7 erros, eu estou querendo chamar a atenção para 7 erros, 7 equívocos, 7 pensamentos equivocados que a maioria dos não altamente sensíveis alimenta a nosso respeito. Tanto a respeito do nosso traço da alta sensibilidade, como também a respeito de nós, pessoas altamente sensíveis. E por que eu considero importante falar sobre isso? Porque quem já me conhece sabe que eu tenho uma posição muito clara a respeito das nossas dificuldades e desafios. E a posição é a seguinte: a maioria das nossas dificuldades não está diretamente ligada ao traço da alta sensibilidade, mas sim à maneira como nós, altamente sensíveis, interagimos com um mundo que foi feito, desenhado, projetado, pensado para as pessoas que têm um nível diferente de sensibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós, altamente sensíveis, temos que viver num mundo que para nós é hiperestimulante. Que, embora o nível de estímulo possa estar de acordo com a receptividade dos não altamente sensíveis, ele é extremo para nós. Isto quer dizer lugares muito barulhentos, luzes muito intensas, multidões, trânsito e, para além disso, para além dos estímulos pesados, nós ainda temos que conviver com estes pensamentos equivocados, alimentados pelos demais e que causam grande prejuízo para nós, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao jogo dos 7 erros. E o primeiro erro, o erro número 1, é achar que as pais não têm maturidade emocional. Ora, devido ao nosso processamento em profundidade e devido à nossa emocionalidade intensa, nós tendemos a expressar abertamente as nossas emoções. E, devido a isto, nós podemos ser rotulados como excessivamente emocionais ou emocionalmente imaturos. Entretanto, nada poderia estar mais distante da verdade, por 2 bons motivos. O primeiro aspecto é que as nossas emoções são tão válidas quanto as dos demais. Só porque os outros não sentem algo com a mesma intensidade que nós sentimos, isto não quer dizer que as nossas emoções sejam menos verdadeiras. O segundo motivo é que, exatamente por sentir com tanta profundidade, nós tendemos a estar mais familiarizados e mais conscientes das nossas emoções. Porque, de maneira geral, nós tendemos a estar muito mais conscientes tanto daquilo que nós estamos sentindo, quanto das emoções das outras pessoas. E, finalmente, essa nossa tendência a expressar abertamente as emoções é fundamental para lidarmos bem com elas. Afinal de contas, não é possível você lidar bem com emoções que são represadas ou reprimidas. Então, para contrapor a este erro, eu diria que é o contrário. As pessoas altamente sensíveis possuem uma maior maturidade emocional, já que costumam estar muito presentes, muito sintonizadas com as próprias emoções. O segundo erro, no jogo dos 7 erros, é encarar a sensibilidade como um transtorno.
Uma vez que a sensibilidade é subvalorizada ou mesmo desvalorizada na nossa cultura, e uma vez que as pessoas tendem a evitar qualquer demonstração de sensibilidade, é fácil estigmatizar a nossa característica e, a partir daí, encará-la como se ela fosse um transtorno. E aqui é importante reforçar algo que eu digo sempre. A alta sensibilidade em si é apenas um traço de personalidade. Ou seja, embora, como eu disse antes, as pais tenham a tendência a pensarem mais sobre as suas emoções e a expressarem as suas emoções de uma forma mais aberta, isto não significa que tenham um transtorno de humor, como por exemplo, que sejam depressivos. Do mesmo modo, a nossa tendência a ficarmos hiperestimulados em determinados ambientes e ou a processar profundamente os nossos pensamentos não significa que a gente tem um transtorno de ansiedade. A doutora Elaine Aron e vários pesquisadores têm reafirmado que, sim, quando uma pessoa altamente sensível tem uma infância difícil ou traumática, ela pode ser mais vulnerável a apresentar distúrbios de saúde mental quando adultas. Porém, as mesmas pesquisas também têm comprovado o contrário. Uma vez que uma pessoa altamente sensível teve uma infância que foi acolhedora, elas tendem a ser muito mais resilientes e apresentar melhores condições de saúde mental do que a média das pessoas. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa. O nome científico do nosso traço é sensibilidade de processamento sensorial. Veja que nesta definição, nem a palavra distúrbio, nem a palavra transtorno, nem a palavra complexo aparecem. Então, não, a alta sensibilidade não é um transtorno de saúde mental. Ela é uma condição natural, embora minoritária, de funcionamento do sistema nervoso central, que aparece em uma parcela específica da população. O erro número 3, jogo dos erros. O erro número 3 está em achar que a alta sensibilidade é alguma coisa fora do normal. E eu adoro discutir este termo, porque normal significa apenas aquilo que está dentro da norma. E a norma tende a ter a ver com a maioria. E sim, o traço da alta sensibilidade é algo minoritário. Ele está presente em cerca de 15 a 20% da população. Logo, ele não é a norma. Mas isto não significa que o traço não seja saudável e absolutamente normal do ponto de vista biológico. E é claro que, em não sendo a experiência da maioria da população, é compreensível que o traço da alta sensibilidade seja visto como algo estranho. Entretanto, o fato de não corresponder à experiência da maioria da população não significa que o traço não seja absolutamente normal. Como eu digo, existe o nosso normal e o normal das outras pessoas. O fato é que ser altamente sensível não apenas é algo normal, como também é algo que nos traz uma gama de qualidades que podem ser vantagens na nossa vida quando a gente aprende a utilizá-las bem. O erro número 4, e este me deixa muito zangada, é achar que a alta sensibilidade pode ser curada. Veja, pense você mesmo ou você mesma, quantas vezes você já ouviu aquele conselho para endurecer-se, para deixar de ser tão sensível, para não levar tudo para o lado pessoal e tudo mais. Estas frases, que costumam ser bem intencionadas, que às vezes são ditas por pessoas que gostam de nós, têm dois grandes e graves problemas. O problema número 1 é que elas sinalizam o tempo inteiro que existe algo errado conosco que deve ser consertado. E o problema número 2
é achar que com força de vontade nós podemos nos consertar e curar esta característica que é inata em nós. Então, a alta sensibilidade é um traço de personalidade que é inato. Você ou eu nascemos com este traço que está ligado à maneira como o nosso cérebro funciona, como ele recebe a informação do mundo externo e como ele trabalha esta informação. Isto significa dizer que as nossas mentes são projetadas para funcionar de uma maneira levemente diferente daquela da maioria das pessoas. E nós somos tão capazes de mudar isto como somos capazes de mudar a nossa altura ou a cor dos nossos olhos. O erro número 5 é achar que os altamente sensíveis são pessoas ingênuas. E aqui é preciso diferenciar bastante a história. Por um lado, devido ao nosso processamento em profundidade, devido à nossa emocionalidade intensa e devido à nossa empatia, nós tendemos sim a nos preocuparmos mais com as outras pessoas, a evitar conflitos, a tentar dar a elas aquilo que elas precisam e tudo mais. Nós também tendemos a nos sentir mais afetados pelas dores do mundo, seja por uma guerra que a gente está vendo na TV, seja por um crime que a gente leu no jornal, etc, etc e tal. Então, isto pode fazer com que algumas pessoas pensem que nós somos bobinhos, ingênuos, naifes e que elas podem se aproveitar de nós. Mas, sobre isso, eu queria dizer duas coisas. A primeira delas é que a empatia também nos permite ler com clareza as outras pessoas e perceber quando alguém está tentando nos manipular. Nós podemos até não atuar a partir disto, por medo do conflito, pelo desejo de agradar, pelas questões de baixa autoestima, etc. Mas nós somos sim capazes de perceber a intenção por trás dos atos de algumas pessoas. E a segunda coisa que eu quero dizer sobre isso de sermos ingênuos, bobinhos e tudo mais, é que na verdade nós realmente temos valores fortes e acreditamos e queremos um mundo melhor. E nós tentamos fazer isto dentro da nossa capacidade. E para mim isso não é ingenuidade, isso é ter valores, isso é ter esperança, isso é ajudar a construir um mundo melhor. O erro número 6 que a sociedade alimenta a respeito da alta sensibilidade é achar que a alta sensibilidade é uma característica quase inútil, algo sem nenhum valor. Como a sociedade não valoriza a característica, ela tende a achar que é algo inútil, quando na verdade se trata exatamente do contrário. O mundo, a sociedade precisa muito das qualidades que as pessoas altamente sensíveis trazem consigo. Por exemplo, devido à nossa natureza compassiva, devido à nossa empatia e devido ao nosso desejo de ajudar, as pais são ótimos professores, enfermeiros, médicos, terapeutas, etc. Os pais prosperam nessas profissões da ajuda e do cuidado. Por outro lado, a criatividade inerente ao traço faz com que muitas, mas muitas pessoas altamente sensíveis sejam grandes artistas. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem artistas que se reconhecem como altamente sensíveis, desde a Alanis Morissette até a Nicole Kidman, J.K. Rowling e vários outros. Uma outra coisa importante, essa questão dos valores, do amor à justiça, do desejo de criar um mundo melhor, faz com que muitas pessoas altamente sensíveis sejam grandes lideranças na área social, na área política, na área ambiental e por aí vai. Então, o que eu queria dizer a você é que se você é um rapaz como eu, saiba que eu e você estamos em ótimas companhias. Muitas das pessoas que fizeram diferença no mundo são altamente sensíveis. E o último erro, e eu deixei esse por último de propósito, porque ele é um big erro, um erro grandão,
é achar que a sensibilidade é igual à fraqueza. E por que eu deixei esse por último? Porque este é um erro comum demais, quando na verdade se trata exatamente do contrário. A alta sensibilidade é uma grande força. É preciso muita força para vivermos o tempo inteiro num mundo que diz que nós estamos errados. É preciso muita força para viver sentindo as emoções tão intensamente. É preciso muita força para viver todo santo dia num mundo caótico, cheio de estímulos agressivos. É preciso muita força para continuarmos sendo pessoas gentis, empáticas e compassivas num mundo que nos diz o tempo inteiro que a melhor coisa a fazer é ser frio e cuidar apenas da sua vida e dos seus interesses. É preciso muita força para continuar sendo guiado por valores num mundo que nos diz o tempo inteiro para ligar o foda-se e passar por cima de todo mundo. Enfim, na verdade se trata exatamente do contrário. As pais são pessoas absolutamente resilientes, são pessoas que no dia a dia dão uma grande demonstração de força e que não devem ser subestimadas. Bem, estes foram os 7 erros do nosso jogo que a sociedade comete na maneira como encara a alta sensibilidade e as pessoas altamente sensíveis. Mas antes de terminar, eu queria te explicar por que eu acho isso tão importante. Veja, como pessoa altamente sensível e como coach, eu vejo o impacto negativo destas impressões da sociedade sobre nós, tanto na minha experiência quanto na escuta dos meus clientes. E sim, por mais que a gente possa tentar ignorar, estes pensamentos equivocados podem trazer danos para nós e para a nossa identidade. Porque quando nós nos sentimos constantemente mal compreendidos e desvalorizados, nós podemos ter a tendência a alterar o nosso comportamento para tentar nos encaixarmos naquilo que os outros esperam de nós. E isto pode ser danoso de várias maneiras. Uma delas pode ser a tentativa de esconder a nossa sensibilidade. Nós passamos a mudar o nosso comportamento para sermos vistos como iguais a todo mundo. Por exemplo, nós podemos não ser honestos sobre o nosso nível de esgotamento e continuarmos nos esforçando para acompanhar o ritmo dos colegas e para manter a produtividade, para não sermos taxados como fracos do ambiente de trabalho. Uma outra consequência nociva é nós passarmos a termos vergonha da nossa sensibilidade. Quando as pessoas no nosso entorno nos dizem o tempo inteiro que algo em nós é errado, é natural que a gente passe a sentir vergonha de ser assim. Só que a vergonha é exatamente o oposto da aceitação. E isto pode sim nos levarmos a uma luta interna entre aquilo que nós somos e aquilo que achamos que deveríamos ser e sim levar a problemas de saúde mental. A outra consequência nociva que estes pensamentos podem trazer sobre nós é o isolamento. Quando nós nos sentimos incompreendidos pelos demais, nós temos menos possibilidade de estabelecer conexões e conexões profundas. Nós podemos, ao invés disso, optarmos por cortar laços ou diminuir a convivência e nos isolarmos para não sentirmos essa dor da incompreensão e da rejeição. Porém, a falta de contato e de apoio social também é um elemento contribuinte significativo para as dificuldades de saúde mental. E, por fim, a última consequência que eu queria trazer é a possibilidade de nós duvidarmos de nós mesmos. Uma vez que a nossa experiência de vida, do mundo, as emoções são tão diferentes daquelas das outras pessoas e que são desvalorizadas por elas como coisa da nossa cabeça ou como ser sensível demais, é possível que a gente passe a desconfiar das nossas próprias percepções da realidade, das nossas impressões, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos.
e tudo mais. Isto por quê? Porque os outros nos dizem repetidamente que a nossa percepção está errada. Então, estas são algumas das consequências negativas e graves que a permanência desses pensamentos equivocados sobre a autossensibilidade pode trazer para nós. E você? Você já se sentiu atingido por algum desses equívocos, por algum desses pensamentos errôneos que a sociedade alimenta a nosso respeito? Se aconteceu com você, como aconteceu comigo, o que eu quero é ressaltar que, na verdade, não significa que haja um problema ou que haja algo de errado com você, mas significa apenas que a sociedade, composta majoritariamente por pessoas que têm um outro nível de sensibilidade, não consegue ainda compreender e enquadrar corretamente a nossa experiência, ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando houver um vídeo novo, mas principalmente, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível, por favor, compartilha este vídeo para que ela entenda que há grandes equívocos na maneira como a sociedade nos percebe e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!